façam muito barulho, muito mesmo, hein? Para o pastor Marcos e a ministra Mariana Madaleno. Yes. Boa noite, galera! Eu sentei em cima do microfone. Boa noite, gente! Especial, né? Eu, a Mariana e a barriga dela. Isso aí. Pastor, diz aí, o que vai acontecer hoje, o que nós vamos falar hoje, qual é o nosso tema? O script, tá bom. Vamos lá. Galera, é o seguinte, o que a gente pensou aqui para hoje, que a gente vai fazer junto é o seguinte, nós teremos agora esse primeiro momento que a gente vai explicar e depois nós teremos 2 momentos, tá? O primeiro momento é o que você quer saber, tá? Sobre o tema, de preferência sobre o tema, tá? E no segundo momento, o que você precisa saber, tá bom? Então, o que você quer saber, você vai poder perguntar sobre o assunto desistência. Nós vamos falar aqui depois uma palavra nos segundos 20 minutos, que vai ser eu não desisto nunca, tá bom? Por que nós vamos falar sobre isso? Porque desistência tem sido uma marca da geração adolescente, jovens, tem sido a marca da juventude do nosso tempo, tá bom? Só um dado para a gente pensar. Eu estava vendo aqui agora, a terceira causa de morte entre os jovens no Brasil, leia-se de 15 a 25 anos, tá? É suicídio, pessoas que desistem de viver. E tem pessoas que não morreram no seu corpo físico, mas já desistiu de viver há muito tempo, tá? Então tem muitos motivos que levam alguém a desistir: a dor, a pressão, a decepção, a dúvida, o medo e assim por diante. E aí você vai poder explorar várias áreas da sua vida e você vai poder fazer perguntas, fazer as suas colocações, vai pensar aqui junto com a gente sobre esse tema, beleza? Todo mundo entendeu? Então a gente vai primeiro o que você quer saber, você vai perguntar e depois o que você precisa saber sobre isso. Vamos lá. É que a gente é chique, a gente tem uma vinheta, né? Tem uma vinheta. Vamos lá, a gente tem a vinheta. Vamos para o momento, o que você quer saber? Muito bem. Alguém aí tem uma pergunta? Vamos. Essa é a hora que você levanta a sua mão e essa moça aqui vai até você com o microfone. Beleza? A Bia já tem uma ali, ó. Vai lá, Raíssa. As perguntas difíceis você pergunta para a Mariana, tá? Pergunte, Bia. Vou lançar aquela. Oi, alô? Oi? Tá. Na área de sonhos. Desistir de sonhos. Nossa. Deus. Eu tinha um sonho que até agora eu não tinha externado, que é dar aula em escola pública. Porque, tipo, eu tenho certeza que as pessoas vão dizer: nossa, dar aula em escola pública, você quer se matar? Entendeu? Você não vai ganhar nem um pouco bem, os alunos vão querer te matar, a situação é completamente diferente do que você já viu. E, assim, como que eu me mantenho nesse sonho e como eu como eu faço as pessoas entrarem no sonho comigo para que eu não venha a desistir por causa das opiniões delas, para me manter nesse sonho. Porque eu sei que eu não tive esse sonho por acaso. É isso. Boa pergunta, gente. Já começou bem, né?
Alto nível. Eu acho que quando um sonho, a diferença de um sonho, de algo que é passageiro, é que o tempo passa, as situações mudam e aquilo está profundo no seu coração. Então tem coisa que a gente sabe que é passageiro e tem coisa que vai ficando. E Deus mesmo, na nossa caminhada com Ele, vai mostrando quais são nossas aptidões, qual a vontade dEle. E tem coisas que talvez não seja tão compreensível para outros, mas se Ele plantou essa certeza no seu coração, Ele mesmo vai fazer, né? Eu lembro muito da história de José, quando a gente fala de sonhos. Ele teve um sonho assim, que estranho, todo mundo se curvando diante dele. Daqui a pouco ele era escravo do Egito. E, né... quão mais longe do sonho dele que ele poderia estar, mas no final foi aquilo mesmo que aconteceu. Então eu acredito que quando a gente tem um sonho, a gente tem que primeiro provar ele no sentido assim, provar diante de Deus se é isso mesmo, se aquilo permanece, se aquilo tem a ver com as suas aptidões. Segundo, você trilhar um caminho que tem a ver com esse sonho. Puxa, eu quero dar aula, então o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, o que eu vou pesquisar. E crer que Deus vai fazer a parte dele, que Ele vai abrir as portas e vai fechar as portas. E talvez pessoas realmente não entendam. Eu acho que a gente esperar a aprovação de todo mundo para um sonho que você tem, é muito difícil que você consiga. Inclusive, acho que quem teve um sonho muito diferente e conseguiu alcançar, não contou muito com isso. A não ser as pessoas-chave da sua vida. Né? Pessoas, seus líderes espirituais, seus pais, depois que você casa, seu esposo. Então, são pessoas chaves que te amam, que querem o melhor para você. O resto Deus cuida. Bia, tem uma palavra que eu ouvi uma vez do pastor Fabiano, ele pregou uma vez para nós e tal, e ele falou o seguinte, que a convicção vai gerar superação. Então, é muito importante quando um sonho vem, porque primeiro é só um sonho, e você precisa entender qual a consistência desse sonho para você. Quanto mais ele for consistente para você, quanto mais convicção, certeza você tiver que você foi chamada para isso, dificilmente você vai desistir de um sonho que você tem muita convicção dele, tá? Então a convicção gera superação. Talvez o principal momento agora seja amadurecer a convicção daquilo que Deus te deu. Outra pergunta aqui. Eu represento alguns adolescentes fazendo essa pergunta aqui agora. Eu vou falar sobre desistir da fé mesmo, em Jesus, em Deus e tal. Como não desistir de crer na Bíblia, quando nela tem tanta coisa que eu não entendo, e como não desistir da minha fé, quando por muitas vezes na minha vida não percebo a diferença que crer em Deus está fazendo na vida da minha família, da minha casa e na minha vida mesmo. Muitos adolescentes me questionam na célula, aqui no Extreme, sobre isso. Como não desistir de crer em Deus, na Bíblia, quando tem tanta coisa que eu não entendo e quando eu não percebo na prática a diferença que Deus faz na minha vida, na minha casa, na minha família. É isso. Bom, uma vez o Michael Wells falou o seguinte, se você quiser descobrir que a Bíblia é verdadeira, é só você não fazer, por exemplo, o que Jesus fala para você fazer, que rapidamente você vai descobrir o porquê que Ele fala para você fazer aquilo. Por exemplo, Jesus fala para você perdoar. Se você não perdoa, você vai começar a perceber o quanto isso vai trazer de problema, de doença emocional, de problema espiritual para você, como sua vida vai ficar estranha sem o perdão. E quando você experimenta colocar a palavra de Deus em prática, você também percebe que ela funciona. Você percebe que ela é prática, é para a minha vida, é para mim, como está escrito lá em Timóteo, que toda a Escritura ela é boa para nos ensinar, para nos instruir, para nos levar ao melhor. Então é uma coisa que vai também te ajudar a perceber a veracidade da palavra, não são apenas os documentos históricos, mas é você ter experiências com Deus na palavra. E uma coisa que eu acho que é legal você fazer, por exemplo, quem aqui já acordou um dia triste pra caramba, você não queria nem sair da sua casa, não queria levantar da sua cama, não queria fazer nada. Teve alguém aqui, alguma vez na sua vida que teve vontade de fazer isso? Muita gente. O Vitão, inclusive hoje ele está deitado aqui no Extreme. Então é o seguinte, por exemplo, algumas vezes eu
quando eu me senti assim, eu fui lá para o Salmo 18. E eu não só li o Salmo 18, eu orei o Salmo 18, que fala que o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha força, nele eu estou seguro. Fala sobre que Ele vence as minhas batalhas. Eu posso ir lá para o Salmo 34, que eu olhei para o Senhor, enquanto eu clamei por Ele, Ele me livrou de todos os meus temores, Ele tirou os meus medos. E eu começo a orar esse texto, a ter aquela palavra, é um ato de fé. Assim como você, se você quiser ter mais saúde, você precisa exercitar o seu corpo, você vai exercitar a sua fé. Você vai ler a Bíblia e você vai experimentar. Eu vou orar isso aqui para mim. E você vai começar a perceber a diferença que a Bíblia faz na sua vida. E você então vai começar a entender que não é apenas um livro escrito que tem informação. Porque a informação ela é importante, mas ela não é suficiente. Se você ter a Bíblia como informação, ela não é suficiente. Mas se ela se tornar uma verdade no seu dia a dia, você vai começar a perceber o quanto isso faz diferença na sua vida. Estou lendo um livro, chama O Jesus que Nunca Existiu. E ele vai falar sobre, de fato, quem é Jesus. E ele fala, por exemplo, sobre a experiência de Maomé com Jesus. E fala que Maomé, ele fez algumas pesquisas sobre Jesus e ele chegou a algumas conclusões. Que Jesus veio de uma virgem, que Jesus viveu sem pecado, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. Só que ele teve toda essa experiência com a Bíblia, com Jesus, sem que isso fosse uma experiência pessoal. Então isso não fez diferença na vida dele. Então busque ter experiências pessoais com a palavra de Deus e você vai perceber que faz todo sentido você viver de acordo com a palavra de Deus. Tá ligado? Meu nome é Letícia Gama. Oi, Letícia. Oi, Letícia. Tipo assim, a gente vive num mundo que, tipo, todo mundo, eu mesmo, é grosso, a frieza alheia, assim, tipo, todo mundo, ninguém tá nem aí com ninguém. E, assim, eu, particularmente, já pensei várias vezes, tipo, se todo mundo é grosso também, eu vou meter o pé também, sabe? Tipo, desistir da cortesia. Sabe? E, tipo, eu, como eu disse, particularmente, eu sou bem grossa, assim, às vezes, sempre. E às vezes eu penso, sabe, tipo, se todo mundo é assim, a gente até desanima. Então, desiste, né, no caso, da cortesia. Então, como que faz, assim, pra ficar mais top, assim, sabe? Pra não desistir, assim, da cortesia. É isso, obrigado. Banda, tchau. Tem uma frase do Rick Warren que eu gosto, que é o seguinte: a sua atitude, ela é mais forte do que a sua circunstância, tá? Então assim, o que é a circunstância? São as situações à sua volta. E as situações à sua volta não vão cooperar para tirar o melhor de você. A Bíblia fala que no mundo você vai ter aflição. E ele fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando quando ele fala, eu venci o mundo? Ele fala que ele teve uma atitude mais forte do que as circunstâncias. Ele venceu críticas, ele venceu pessoas ruins, as atitudes das pessoas ruins. Ele venceu quando as pessoas estavam cuspindo nele. Elas estavam sendo de nenhuma forma, em nenhum momento ali elas estavam sendo corteses, elas estavam sendo amorosas, elas estavam sendo compassivas com Jesus. E Jesus, ele responde, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque o que dirigia a vida de Jesus não era a atitude das pessoas, mas ele era dirigido pelo que vinha do alto. E que você possa olhar para o alto e ver o que Deus espera de você e agir de acordo com o que Deus espera de você. E você nunca vai desistir de amar. Amém. Garoto aqui. Então, eu queria saber Então, eu queria saber até que ponto, assim, eu não devo desistir de um relacionamento, assim, de uma amizade. Até que ponto eu devo insistir, mesmo sabendo que, tipo, até aquilo não está refletindo, sabe? Eu não estou vendo uma amizade voltando. Então, até que ponto eu tenho que investir nesse relacionamento, ou qual é o ponto que eu tenho que perceber que eu tenho que desistir daquilo? Olha, eu acho que tem alguns relacionamentos que às vezes a gente tem que desistir mesmo.
Porque, infelizmente, né? A gente até estava falando disso, né? Às vezes tem namoro que você tem que desistir, né? Mas, no caso de amizade, eu penso assim, Deus chamou a gente para influenciar, para ser bênção na vida das outras pessoas, mas a gente tem que ser muito sábio com quem a gente se aproxima muito, com quem a gente caminha perto, porque quer queira, quer não, a gente é influenciado pelas amizades, a gente é influenciado pelo vocabulário, a gente é influenciado pelos hábitos. Então, assim, às vezes eu vejo, sei lá, alguém andando com uma pessoa nada a ver, assim, mas andando mesmo. Ah, não, mas eu estou tentando abençoar essa pessoa. Será? Porque daqui a pouco você que está mais parecido com ela do que o contrário. E às vezes você chegar e ter uma conversa com a pessoa e você se afastar pelas razões certas é a melhor coisa que você está fazendo para ajudar aquela pessoa. Porque ela vai perceber que não, é incompatível. Então, eu acho que chega a ficar incompatível quando essa influência sobre você está sendo muito negativa. Se você, nos teus hábitos, nos teus pensamentos, se aquela pessoa, sabe, não anda com gente que você deveria andar, né? Se tem coisa que molda você, é quem anda junto de você. Né? Então, é difícil falar um ponto, né? Mas eu acho que o ponto é isso. Quando você percebe que a influência daquela pessoa não está fazendo bem para você. Eu acho que, num aspecto geral, é isso. É isso aí. Respondeu? Eu tenho uma pergunta. Pergunte, Larissa. Não sei se eu cortei alguém aí, desculpa. É rápida. Hoje em dia, em meio a tanto divórcio, famílias sendo destruídas e tal, por que eu não devo desistir da família, de um casamento? Falando em família mesmo, por que eu não devo desistir dessa esperança de ter um casamento que dure para sempre? Esqueci disso. Pode responder. Só começar? Só vou começar e ele termina. Eu acho que assim, muitas pessoas desistem mesmo. Eu desisto de casamento, eu desisto de família. Mas assim, a pessoa também não escolhe viver no celibato, você entendeu? Então, aí o que acontece? Daí, por quê? Porque nós temos um anseio, nós somos criados com um anseio de se relacionar com outro, de viver intimidade, de ter família, sim. Por mais que a gente negue por causa às vezes, de experiências negativas, essa sede interior existe. E aí eu acho que é muito perigoso quando você fica, não, eu desisti de família, eu desisti de casamento, mas aí as pessoas começam a enveredar para o outro lado, porque as pessoas se relacionam, elas criam expectativas e elas ficam confusas, entende? É aí que a gente encontra muita gente machucada. Então, qual é o caminho, se nós temos essa sede? Eu acho que o caminho é o jeito que Deus propôs, né? A família, um relacionamento legal, um casamento que vai ser abençoado e tudo que Ele vai construir daí para frente. Pode continuar. Eu acho também o seguinte, que casamento foi instituído por Deus. Então quem inventou esse negócio de casamento foi Deus, não foi nem o homem. Foi Deus que viu que o homem estava só. E assim como todas as outras coisas que Deus criou para nós, Ele é a única garantia de que vai dar certo, tá? Então assim, todas as vezes que você pensar em você tentando fazer um relacionamento dar certo, você vai ser conduzido à sensação de fracasso, de frustração, de não vai dar certo. Agora, quando você começar a pensar que Deus instituiu, que é Ele quem está cuidando de você e zelando para que isso aconteça da melhor forma, você vai começar a caminhar na perspectiva correta, que é a perspectiva da fé. A perspectiva da esperança, a perspectiva de que Deus vai cuidar de você, até assim, se não é a pessoa certa, entendeu? Até se não é o momento certo, Ele vai te conduzir, Ele vai te abençoar, vai te instruir com relação ao que você deve fazer de acordo com os meios que Ele fala com a gente. Como é que Ele fala com a gente? Ele fala por meio da Bíblia, Ele fala por meio da oração, Ele fala por meio da paz no seu coração, Ele fala por meio de conselhos espirituais maduros, Ele fala por meio de seus líderes, Ele fala por meio de situações sobrenaturais, como sonhos, como visões. Tudo são formas de Deus falar com você. O fato é que Ele cuida de você e Ele está ocupado, interessado, empenhado em trabalhar para que tudo dê certo.
E Deus não é incompetente, Deus é competente, amém? Vai dar certo, viu, Larissa? Se você deixar na mão de Deus, vai acontecer. E eu acho que a pergunta da Larissa é muito boa, porque assim, isso tem sido roubado do coração de muitos jovens, muitos adolescentes. Não deixa esse negócio entrar na sua cabeça, a mentira entrar na sua cabeça, porque o casamento dos seus pais não deram certo, porque talvez assim, mesmo que não tenha se separado, você não espera viver casado como as pessoas que estão ao seu redor. Você não é, a sua história não é a história dessas pessoas. A sua história foi uma história escrita por Deus, que você busque a história de Deus para você, e você vai viver o melhor de Deus. Tem um livro bom aí, Minha Vida Não é Cinema, você pode ler. Pode perguntar. Tô esperando. Eu queria saber como fazer pros adolescentes cristãos não desistir também em relação a sonho, de interferir na sociedade no meio cultural e artístico. Que, por exemplo, eu sei que eu tenho sonho de entrar na esfera da sociedade pelo meio mais político e tal, mas eu também sei que tem muitos adolescentes aqui que têm sonho de fazer filme, de fazer musical e peças de teatro e dança. Como eu faço para introduzir essa cultura de que a gente tem que entrar na esfera da sociedade com princípios cristãos, ditos como seculares? Eu acho que primeira coisa, né? Até o Marcos Almeida do Palavra Antiga, ele fala de um cara chamado Huckmacher. Ele fala da arte pela arte. Também o Schaeffer escreve sobre isso, sobre a arte no meio cristão. A primeira coisa é o seguinte, não é assim, não é simplesmente vamos fazer arte para interferir na cultura, para mudar o mundo, tá? A arte, o que é a arte? É a sua visão sobre o mundo. Se você é um cristão, qual que é a visão do cristão sobre o mundo? O que o cristão pensa sobre casamento? O que o cristão pensa sobre Deus cuidar de você? O que o cristão pensa sobre o perdão? O que o cristão pensa sobre gentileza? Entendeu? Sobre abençoar outras pessoas, sobre ajudar o próximo, entendeu? E aí você vai buscar o seu jeito de expressar isso, entendeu? Se você buscar o seu jeito de expressar isso, por meio de uma música, por meio de um poema, por meio de um filme, um mini-filme, um curta, pelo meio que for, essa arte será legítima, porque a arte pela arte, a arte pura, é a expressão artística dada por Deus. Lá em Êxodo, fala que Deus encheu Bezalel de plena capacidade artística para fazer tudo conforme Moisés, Deus tinha falado para Moisés. Então Deus capacitou o povo dele de plena capacidade artística para expressar a sua visão de mundo de acordo com o que Deus nos inspirou. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a pretensão é o seguinte, que eu vou viver o que Deus me chamou para fazer, e isso é suficiente para dar a minha contribuição para o mundo, entendeu? Então, se você encontrar esse caminho, você vai ter prazer em fazer isso, você vai ajustar a sua expectativa com relação ao que é correto, ao que Deus tem para você, e de fato você vai ter uma boa contribuição para as pessoas, porque tudo que Deus faz honra Ele e abençoa as pessoas, amém? Eu não desisto nunca. Você pode repetir isso aqui comigo? Fala, eu não desisto nunca. É isso aí. Queria passar com você aqui um pouquinho Mateus capítulo 6, na verdade Marcos capítulo 6, onde nós temos uma sequência de acontecimentos. E essa sequência de acontecimentos é uma sequência que conduzia os discípulos, Jesus, para um estado de desistência. O que acontece aqui com relação a isso? Por exemplo, Jesus, versículo 1 a 6, Jesus em Nazaré, ele faz milagres, ele ora pelas pessoas, ele abençoa as pessoas, só que a opinião fica dividida. Por quê? Porque as pessoas olham para Jesus e falam assim: isso aí é o filho de José, da Maria. Quem que ele pensa que ele é? Ele não é Deus não, quem que é ele? E a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas da sua terra não acreditavam nele. Então Jesus está abençoando as pessoas, e as pessoas estão resistindo à ação de Jesus, estão contrários ao que Jesus está fazendo. Versículo 7 a 13, tem coisa boa acontecendo, mas é um momento muito intenso. Os discípulos são enviados por Jesus
para uma missão. E eles vão focados, eles trabalham muito. Eu imagino que eles voltam felizes, mas cansados. Daquele jeito que acontece quando você volta do acampamento. Feliz e cansado, querendo dormir um pouquinho. Sim ou não? É por aí. Depois, 14 a 29, João Batista, primo de Jesus, eles nasceram praticamente juntos, período muito próximo, então eles cresceram juntos. João Batista batiza Jesus, e ali, nesse texto, Marcos 6, 14 a 29, você vai ver o relato da morte de João Batista, tá? Herodias queria ver a cabeça de João Batista decapitada, e ela põe a filha dela lá, ela seduz Herodes, e ele fala, eu quero. Ela fala assim, olha, então, ele fala para ela, vou te dar qualquer coisa que você me pedir. Ela pega e fala, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Aí eles vão lá e matam João Batista. Aí você tem 3 acontecimentos muito fortes. E Jesus, quando fica sabendo da morte de João, o que ele faz? Mateus 14, 13. Ao saber o que tinha acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Está escrito em Mateus 14, 13. Em Marcos 6, 31 fala, havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Tem tanta coisa acontecendo, que Jesus fala assim, vamos parar tudo, vamos agora sozinhos para um deserto, não quero ver ninguém, não quero curar ninguém, agora eu quero ficar sozinho, nós precisamos descansar. E aí o que acontece? Porém, Jesus e os discípulos são impedidos pela multidão, versículo 32 de Marcos 6. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram, de todos os povoados. Muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Jesus está cansado, Jesus quer chorar a morte do primo, as pessoas estão duvidando de Jesus, os discípulos estão em missão, voltam cansados. Jesus fala assim, olha, tem muita gente, vamos descansar, vamos nos retirar um pouco. E aí eles pegam um barco e tentam literalmente despistar a multidão. Só que a multidão vê o barquinho e fala, Jesus está lá. E eles vão correndo pela margem, e quando chega do outro lado, tem um monte de gente para Jesus curar, cuidar, abençoar. Eu imagino assim, gente, quando Jesus fala assim para os discípulos, olha, vamos descansar um pouquinho. Eu imagino que a galera falou assim, finalmente ele falou em descansar. Finalmente a gente vai parar um pouquinho. Finalmente a gente vai ter tempo para dormir um pouquinho. Aleluias. Só que aí, quando isso acontece, o plano é frustrado. Situação em que Jesus e os discípulos estavam enfrentando uma perda terrível, cansados, questionados, rejeitados, injustiçados, pressionados. A multidão não marcava horário, eles chegavam pressionando as pessoas, e olha, eu tenho uma doença, eu tenho... E aí o que acontece? Aqui você tem um cenário para as pessoas fazerem uma besteira, sim ou não? É nesses momentos que às vezes muitas pessoas fazem o que não deviam fazer. Muitas pessoas recorrem ao entretenimento, que na verdade não é saudável muitas vezes, recorre a um escape, a uma anestesia. Alguns procuram as drogas, outros procuram pornografia, outros procuram bebidas, outros procuram qualquer coisa, uma balada, qualquer coisa para fazer, porque ele está a ponto de explodir. Mas o que acontece? Marcos 6, 34 a 44. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, nesse cenário, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Porém ele respondeu, deem-me vocês mesmos algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150, tomando 5 pães e 2 peixes.
E olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem o povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Estima-se que ali tinha entre 15 a 20 mil pessoas, porque só os homens foram contabilizados. Gente, é tão interessante esse texto, porque assim, eu sempre vi esse texto quando os discípulos estavam ali mandando a multidão embora. Eu falava, os discípulos são assim mesmo, eles sempre estão fora. Mas olha o cenário, os discípulos estão mandando a multidão embora, falando, Jesus, manda o povo embora, porque eles estão cansados. E quando eles estão cansados, eles estão buscando a solução mais fácil. Mandar o povo embora seria desistir da missão. Mandar o povo embora seria não cumprir a vontade de Deus. Mandar o povo embora seria obedecer, ceder ao cansaço, à pressão e assim por diante. Então, o que nós podemos fazer? Quando der vontade de desistir, primeiro, veja as pessoas à sua volta com sensibilidade. Veja as pessoas à sua volta com sensibilidade. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Enquanto os discípulos estavam falando, manda o povo embora, esse povo é sem noção, esse povo é folgado, eles não veem que a gente quer ter um tempo para descansar, manda todo mundo embora. A Bíblia fala que Jesus olhou e teve compaixão, teve pena das pessoas. Agora olha para cá, a gente está falando de desistir. O que Jesus está nos ensinando? Talvez um livro de autoajuda diria, tira o foco do problema, não foca só no problema, porém isso aqui é a ajuda do alto, tá? E aí, o que Jesus está nos ensinando? Não deixa que o problema seja a sua vida. Às vezes a gente deixa que o problema seja a nossa vida vira um problema. Nós estamos passando por um problema e nós estamos sofrendo, estamos pressionados, estamos nos sentindo rejeitados, e ali vem uma situação e você sempre tem a mesma resposta, eu não posso fazer nada porque eu estou mal, eu não posso fazer nada porque eu não estou muito bem, eu não posso ajudar, eu não posso participar, eu vou ficar em casa. Por quê? Porque eu estou sofrendo, porque minha vida é muito difícil. Já viu isso acontecer? Você já teve vontade de fazer isso? Só que Jesus, ele não permite que a sua vida seja um problema. Por quê? Porque a sua vida não é um problema. A sua vida é Jesus, amém? E Jesus está pronto para agir em seu favor. Jesus está pronto para agir por meio de você. Jesus está pronto para te abençoar. Jesus está pronto para te levar a atitudes que vão abençoar as pessoas. Então Jesus, ele não cede a uma tentação que vem de pronto. Muitas vezes vem aquele pensamento, desiste. Você vai continuar fazendo, você vai continuar ajudando, você vai continuar aí você vai ser sempre o bobão. Só que não desista do que você de fato acredita que é verdadeiro, daquilo que é bom. Como foi perguntado aqui, eu vou desistir de amar, eu vou desistir de ajudar, eu vou desistir de ser gentil, eu vou desistir de abençoar as pessoas. A resposta é não. Se você permitir que a resposta das pessoas te controle, você vai desistir. Mas você pode ter uma atitude acima das atitudes das pessoas. Segundo, faça o que Jesus te pede, mesmo que pareça um absurdo. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmos comida para eles. Os discípulos disseram, para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Tem coisa que não vai fazer muito sentido que Jesus vai te pedir, tá? Às vezes Jesus vai pedir para você simplesmente orar, simplesmente esperar, simplesmente deixar Ele fazer, para você confiar nele. Jesus vai pedir para você, falar, olha filho, eu já te dei força, mas você fala, mas eu me sinto a pessoa mais fraca do universo. E Ele fala, olha, a minha alegria vai te fortalecer. Você fala, mas eu não sinto alegria nenhuma. Mas a alegria que você vai receber de Deus é uma alegria que vem pela fé. É algo que vai te levar a uma atitude nova. Então obedeça, faça o que Jesus te peça, mesmo que pareça um absurdo,
mesmo que pareça incompatível, mesmo que pareça que seja a maior besteira da sua vida. Faça o que Jesus te pede. Todo mundo vai te pressionar para fazer algo, mas você vai fazer o que Jesus te pedir. Às vezes você está passando pelo maior problema da sua vida e Jesus te dá um presente. Sabe o que é um presente? É alguém mais ou menos do seu lado para te ajudar. Mas você fala, não tem forças nem para mim. Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Como é que eu vou conseguir? Mas muitas vezes, ajudando alguém, você vai ver Deus cuidando de você. Sabe por quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes não vai fazer muito sentido você parar no meio do seu problema para ajudar alguém. Mas foi exatamente isso que Jesus falou para os discípulos fazerem. Terceiro, deixe Jesus colocar ordem no caos. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Gente, é tão interessante porque assim, você sabe o final da história. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Foi ou não foi? Só que assim, se Jesus tivesse distribuído pão no meio da multidão, faminta e desorganizada, o que ia acontecer, gente? Eu acho que ia ter gente que ia morrer no meio do negócio. Porque imagina a multidão com fome e o povo brigando por causa de comida. Quem aqui já ficou nervoso quando alguém pegou alguma coisa do seu prato? Quem pegou alguma coisa do seu prato? Seu irmão mais velho, né? Irmão mais velho é legal, não é, gente? Top. Quem pegou? Daqui a pouco vai ter alguém que vai pegar alguma coisa no seu prato, tá? Aí, então assim, isso mexe com o humor das pessoas. Então Jesus não podia simplesmente multiplicar no meio do caos. Então preste atenção, um princípio importante aqui para você. Às vezes nós temos sonhos bagunçados. É ou não é verdade, gente? O nosso sonho é muito bagunçado. Aliás, o sonho mesmo comum, às vezes ele é bagunçado, é ou não é? Às vezes você está num lugar, daqui a pouco você está no outro, né? Não sei se já teve sonhos esquisitos. Quantos já tiveram sonhos, dormiram e tiveram sonhos esquisitos aqui? Todo mundo. Você estava de roupa, daqui a pouco você não estava de roupa no sonho, né? Já sonhou isso, gente? De repente, ou só eu que já sonhei isso, né? Você passa, às vezes as situações mais estranhas acontecem no sonho. Você está com uma pessoa, a pessoa é nova, daqui a pouco a pessoa é velha. Você está de repente no parque, daqui a pouco você está dentro da igreja, daqui a pouco você está na Dutra correndo, né? É ou não é? Sonhos são bagunçados. E às vezes isso é um reflexo da nossa mente, da nossa vida, do que a gente comeu estragado, e está à noite, está dormindo, e às vezes a nossa vida está um caos. E tem muita gente desistindo por causa do próprio caos que ele mesmo gerou na vida dele. Então, antes de você ver o sobrenatural de Deus na sua vida, organize o caos da sua vida. Jesus falou, eu vou multiplicar os pães, eu vou dar a solução, mas primeiro, faça os grupos de 100, os grupos de 50, sentem na grama, e depois chama as pessoas para servir, as pessoas certas, não é qualquer um. E ele distribui os cestos, e aí eles começam a distribuir, e no meio da distribuição o milagre acontece. Por isso que a gente fala para você, vai ler a Bíblia, vai orar, arruma aquele seu quarto fedido, tá? Faz as coisas direitinho, estuda, entendeu? Olha, prepara as coisas direito. Por quê? Porque você precisa dar uma organizada nas suas emoções, você precisa dar uma organizada nos seus pensamentos, você precisa organizar a sua vida. Por quê? Porque Jesus fazer um milagre no meio do caos vai causar um problema para você. Jesus dá um bom emprego para alguém que está vivendo uma situação caótica, vai piorar a situação da pessoa, porque ela vai ter mais dinheiro para fazer besteira. Entendeu? Vai aumentar a capacidade, o potencial da besteira de alguém. Jesus não quer causar esse problema para você, não. Então arruma a situação da sua vida. Por exemplo, dá um casamento para alguém que está com as emoções todas estranhas, a fé cheia de dúvidas, você não consegue caminhar direitinho em santidade, aí vai te dar um casamento, o casamento não vai transformar você numa pessoa melhor. Na verdade, você vai piorar a vida de alguém. Entende? Então,
você precisa deixar Jesus colocar ordem no caos da sua vida. Quantos querem deixar Jesus fazer isso aqui? Então vamos lá, gente, vamos para o CR, vamos lá, vamos celebrar a nossa recuperação, vamos ser livres da ira. É aí que o melhor de Deus acontece. É aí que Deus faz o melhor para você. Então deixe Jesus colocar ordem no seu caos. Quarto, participe do impossível. Como? Obedecendo a Deus. Versículo 41 e 42. Depois partiu os pães e os entregou aos seus discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. O que os discípulos fizeram, gente? Os discípulos entregaram o pão para as pessoas, como Jesus mandou. Imagina assim, tem gente que pergunta tudo, é ou não é? Mas por que eu tenho que fazer assim? Mas por que tem que ser desse jeito? Você já experimentou? Imagina lá os discípulos falando, mas Senhor, o senhor não entendeu. Aqui tem 5 pães, nós temos uma multidão enorme. Jesus fala, cala a boca e serve o povo. Fica na sua, estou mandando você servir. Serve as pessoas. Jesus não vai contar tudo para você. Olha, na hora que você for servir as pessoas, vai acontecer. Ele vai explicar fisicamente, quimicamente, vai explicar emocionalmente como é que as pessoas vão reagir. E aí um pão vai virar 2, vai virar 3, vai virar 4. Aí depois vai sobrar. Não, Jesus fala assim, olha, a ordem agora é servir as pessoas. A ordem agora é você servir no extreme. A ordem agora é você obedecer aos seus pais. A ordem agora é você esperar, porque é o momento de você esperar. A ordem agora é que você ajude essa pessoa que está do seu lado. A ordem agora é que você se envolva na sua célula. A ordem agora é que você faça a sua parte. E fazendo isso, sabe o que acontece? Os discípulos participam do sobrenatural. Gente, preste atenção aqui. Jesus abençoou os pães, entregou na mão dos discípulos. E sabe aonde que os pães foram multiplicados? Nas mãos dos discípulos. Eles estavam ali, eles eram pessoas humanas, limitadas, pequenas, como eu e você. Só que quando eles entregam, porque eles obedeceram Jesus, porque Jesus mandou entregar, o milagre aconteceu. No meio da situação de desistência, no meio da situação de manda o povo embora, no meio da situação de cansaço, Jesus leva os discípulos a participarem do sobrenatural. Todas as vezes que você estiver a ponto de desistir, sabe o que vai acontecer? Você está muito perto de viver o sobrenatural de Deus, se você simplesmente continuar. Quantos já viram assim, que o milagre de Deus, a solução de Deus, a resposta que Deus tinha para você, aconteceu posterior a um momento que você estava quase desistindo? Quantos testificam isso aqui comigo? Você quase desistiu, mas você não desistiu, você continuou. E aí Deus te surpreendeu. E por último, escolha o melhor lugar para recarregar. É tão interessante que antes de tudo isso aqui, o que Jesus fala? Jesus lhes disse, venham, venham. Antes desse momento aqui, Jesus tinha chamado os discípulos, olha, vem comigo, você será pescador de homens, você vai se tornar aquele que vai cuidar de multidões, vai pastorear multidões. Jesus está chamando as pessoas, Jesus está elevando o propósito da vida das pessoas, e eles simplesmente obedecem, eles acreditam, eles escolheram andar com Jesus. Então lhes disse, venham. Jesus está falando para você, olha, vem comigo. Eu não sei como está seu coração, não sei como é que está a sua vida, não sei se você está com vontade de desistir ou não está, se você está sofrendo, se você não está, vem comigo, porque eu sou o suficiente para você. Escolher o lugar certo para recarregar. O lugar certo para recarregar não é fazendo uma coisa que você gosta, não é jogando videogame, não é tirando férias, não é. Isso ajuda, isso é talvez, ou não, né? Algumas coisas ajudam, às vezes a dose é remédio ou é veneno, mas isso não é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus vai trazer descanso, Jesus vai recarregar suas baterias, Jesus vai renovar suas forças, Jesus vai te levar ao melhor. Então escolha o lugar certo, decida antes, mantenha-se firme. Então não desista da sua fé, não desista da sua igreja, não desista de se santificar.
não desista da sua família, não desista de amar, não desista do seu chamado. E muito importante, não desista de você, porque Jesus também não desistiu de você. Você pode dar um bem forte aí? Jesus não desistiu de você. Tiago 1,12 diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E agora vem o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Vamos ler esse último versículo juntos? Fica em pé no seu lugar aí. Vamos ler o versículo 39 juntos? Está aí no telão? Versículo 39. Vamos lá. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. É disso que eu estou falando. É disso que a palavra de Deus está falando para você.